Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos continuar falando de associação de resistores, sendo que hoje nós vamos falar na associação mista de resistores, é o que mais nós vamos encontrar pelo caminho. Nós já aprendemos associação em série, associação em paralelo, agora nós vamos juntar isso daí. Vem comigo. Aqui, ó, associação mista de resistores dentro da eletricidade, e a eletricidade tem um ramo que estuda isso, que é eletrodinâmica. Então, a associação mista de resistores contém resistores associados em série e resistores associados em paralelo, por isso misturou tudo. E em toda associação mista, nós podemos calcular a resistência equivalente. Então, a teoria sobre associação de resistores nós já falamos. Agora eu vou fazer dois exemplos para nós fixarmos esta associação mista, que nada mais é do que a aplicação da associação em série e em paralelo. Então vamos aqui. Ó. O primeiro exemplo é o seguinte, ó, dada a associação na figura que está aqui, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. A primeira coisa que você tem que fazer escrever nos nós algumas letras. Então olha só, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Este ponto aqui é um nó, este ponto aqui é um nó. Então esse nó aqui, ele não pode se chamar de A, porque tem uma queda de tensão aqui, esse potencial não é o mesmo daqui. Esse ponto aqui é outro nó, ele não pode ser B, porque aqui tem um resistor, uma queda de tensão. Então eu vou chamar aqui de C e aqui de D. Aqui também não pode ser C porque tem uma queda de tensão, e não pode ser D porque tem um resistor aqui. Vejam que aqui, ó, esse ponto e esse ponto não são nós, porque nós já sabemos que o nó é o encontro de 3 ou mais fios. Aqui é a continuação. Sempre que você tiver um nó, já comentei que a corrente se divide neste ponto. Então, se aqui tiver uma fonte onde o positivo da fonte estiver aqui e o negativo aqui, a corrente elétrica vai começar aqui, ó. Ela vai entrar aqui. Mas é claro que se aqui for positivo, aqui o negativo, a corrente vai entrar aqui. Mas eu estou considerando que em cima é positivo, porque tem uma fonte aqui, onde o positivo é em cima e o negativo é embaixo. Quando essa corrente chegar aqui, ela vai se dividir, uma parte para cá, outra para lá. Então eu não posso falar que esse resistor está em série com este ou com este. Mas vejam que quando a corrente elétrica passar aqui para o C, ela vai passar aqui, vejam que aqui ela não se divide. Quando ela chegar aqui, ela também não se divide. Então esse ponto não é nó e esse não é nó, a corrente não se divide. Isso significa que esses três resistores estão em série. Aí o que você vai fazer? Vai pegar esses três que estão em série e vai calcular a resistência equivalente. Então aqui, ó, vou chamar de RS, resistência equivalente em série. Nós sabemos que é só somar. Então aqui vai ficar 3 ohms. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou desenhar esse circuito de novo, hein? Então vai ficar assim, ó. Aqui está o A, aqui está o B. Olha, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Aqui eu tenho um resistor que vale 0,5 ohms. Aqui eu tenho um resistor que vale 0,5 ohms, está aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto C e aqui o ponto D. Tem um resistor aqui que vale 3 ohms. E agora, vejam que desses três sobrou um só. Então eu vou colocar ele aqui, ó. 3 ohms também. Vejam que este ponto aqui é o C, agora não tem resistor aqui, então aqui também pode ser o C e aqui o D, mas esse daqui não é nó, não precisa. Estou vendo claramente que agora esses dois resistores estão em paralelo. Para você calcular a resistência equivalente em paralelo, ó, aqui está, ó. Se eles são iguais e estão em paralelo, então RP vai ser igual. Pega o valor de um deles e divide pelo número de resistores. Então a resistência equivalente em paralelo ficou 1,5 ohms. Então desses dois sobrou um de 1,5 ohms. Agora o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse circuito. Então vai ficar aqui, ó. Aqui está
aqui é o A, aqui é o B. Agora eu tenho esse resistor de meio ohm aqui, esse outro aqui de meio ohm, e agora você tem, desses dois só sobrou um que está aqui, ó, que vale 1,5 ohms que nós achamos. Vejam que agora nós não temos mais nós. Então, desta associação, eu vou obter uma resistência equivalente, que como eles estão em série, é só somar. Então ficou 0,5 mais 1,5 mais 0,5. Então a resistência equivalente desta associação ficou 2,5 ohms. Então isso aí, o valor da resistência equivalente desta associação. Então desses 6 resistores, só sobrou um, que é esse daqui, ó, A e B. A resistência equivalente está aqui, que vale 2,5 ohms. Aí está, bem simplesinho, uma associação mista, que nós aplicamos os conceitos de associação em série paralela e obtivemos 2,5 ohms. Agora vamos ao segundo exemplo. Então vamos ao segundo exemplo aqui. No circuito elétrico esquematizado, tem-se I2 igual a 20 amperes. Aqui, ó, resistência 2. Então ele fala que a corrente que passa aqui vale 20 amperes. Então vejam que é uma associação mista, porque tem resistores em paralelo e resistores em série. Então vamos analisar o seguinte. Aqui é o resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Aqui A e B. Vamos imaginar que aqui tem uma fonte que está gerando energia. E o positivo da fonte está aqui. Mas podia ser o contrário, podia estar lá. Então, aqui vai ter uma corrente entrando aqui, ó, que eu vou chamar de I1, porque esse resistor é R1. Quando esta corrente chega aqui, ó, não esqueça que esse ponto é o nó, encontro de 3 fios, uma parte da corrente vem para cá, que é o I2, e a outra parte vem para cá, que é o I3. Então, I1 é a soma de I2 e I3. Beleza? E ele falou que o I2 vale 20 amperes, não esqueçamos isso. Então, item A, ele quer saber a intensidade da corrente I1. Olha, I1 é a soma de I2 e I3. Então, eu já tenho I2. Falta achar I3, somar para obter I1. Então, eu vou achar I3. Vejam que R2 e R3 estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, esta tensão aqui é a mesma tensão aqui. Não podemos esquecer que na associação em paralelo, a diferença de potencial é igual em todos os resistores. Então, se U2 é igual a U3, que estão em paralelo, primeira lei de Ohm, U igual a RI. Então, aqui vai ficar R2 e 2 igual a U3, que é R3 e 3, primeira lei de Ohm. R2 vale 15 ohms, vezes I2, que ele falou que vale 20. R3 vale 10 ohms, vezes o I3, que nós precisamos achar para poder encontrar I1. Então aqui, ó, eu vou cancelar já aqui esse zero com esse zero, ó. Então, I3 é igual a 30 amperes. Então, já descobri o valor de I3. É isso que ele quer? Não, ele quer saber quanto vale I1. Mas nós sabemos que I1 é a soma de I2 mais I3. Então, aqui, ó, I1 é igual a I2, ele falou que vale 20, mais I3, ele falou que vale 30, que nós achamos. Então, I1 vale 50 amperes, é a corrente total que entra no circuito, ou seja, a corrente que passa pelo resistor R1. Agora no item B ele quer saber a DDP, ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Se você tiver uma fonte aqui, ó, qual é a diferença de potencial que está sendo fornecida ao circuito? Você tem duas maneiras de achar. Se você já tem a corrente total, você pode calcular a resistência equivalente e aplicar a primeira lei de Ohm. Ou você pode achar
esta tensão aqui, achar uma das duas, porque elas são iguais, e somar. Você tem a tensão total. E é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular a tensão no resistor R1, então vai ficar R1 e 1. Então a tensão no resistor R1 vai ser igual a 4 vezes I1, que nós achamos que vale 50. Então a tensão no resistor R1 vale 200 volts. Então está aí. Agora eu vou calcular o 2 e somar os dois. Então agora é o 2 ou o 3, tanto faz. Vou usar o 2. Então o 2 é igual a R2 e 2. Então o 2 é igual a R2 vale 15, multiplicado por I2, que vale 20. Então o 2 é igual a 300 volts. Então nós já temos o 1 e o 2 para determinar a tensão total no circuito. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B é a tensão o 1 mais o 2. Não podemos esquecer que o 3 também vale 300 volts. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 200 mais 300. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale 500 volts. Detalhe importante, se você calcular a resistência equivalente e multiplicar pela corrente total que entra no circuito, que é 1, você também vai encontrar 500 volts. Então está aí a associação mista de resistores. Eu trabalhei com 2 exemplos aí para ilustrar aquilo que nós falamos. Então espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora, se gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar esse vídeo aí para os colegas, essa aula para os colegas, para que eles alavanquem esse canal aí. Valeu, galera!